Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. A restauração espiritual do povo de Israel. Glória a Deus. Você já sentiu a presença de Deus aqui nesta noite? Graças a Deus. Você que pode. Glória a Deus. Se coloque de pé. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, dize-lhes: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, houve um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na tua casa, ó Deus bendito, para te louvar, para te exaltar e te engrandecer. Que o Senhor nesta noite possa me usar como instrumento nas tuas mãos, ó Pai, para glorificar o teu nome, como um canal, meu Pai, como uma ferramenta nas tuas mãos, para que o Senhor possa falar aos nossos corações a tua palavra. Tira, Senhor, do nosso meio toda a distração. Tira, meu Pai, tudo aquilo
aquilo que vem, ó Pai, para roubar a atenção da tua igreja, para que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações a tua palavra, pois é tempo de avivar, meu Pai, é tempo de avivar a igreja do Senhor, pois estamos na última hora. Mas aqueles que ainda, meu Pai amado, buscam a tua face, o Senhor há de se revelar a cada coração. Por isso, fala conosco nesta noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Toma teu assento, meu irmão, minha irmã, louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Sabereis que eu sou o Senhor, quando? Nós lemos aqui, versículo 6, versículo 13, versículo 14, e sabereis que eu sou o Senhor, quando? Quando se cumprir tudo o que Ele prometeu. Saberemos que Ele é Deus quando houver realizado tudo o que Ele disse que faria. Pois o nosso Deus é Deus que promete, mas Ele é Deus que cumpre as suas promessas. Porque Deus é Deus, e quando Ele fala, Ele cumpre. Tem muita gente profetizando quando não é Deus dizendo, assim diz o Senhor. E aí não tem cumprimento. E aí muitas vezes nós achamos que Deus prometeu e Deus não cumpriu. Mas quando Deus promete, mas quando o homem promete, muitas vezes o homem não cumpre. Quando o homem diz que foi Deus que disse, mas quando não foi Deus que diz, Deus não tem obrigação com a palavra do homem. Deus tem obrigação com a palavra dele. Quando Deus fala que vai fazer, Deus faz. Porque Deus, Ele sempre cumpre as suas promessas em nossas vidas. Estamos vivendo um tempo do evangelho híbrido. Essa palavra ela era muito conhecida para quem trabalhava na biologia, na agronomia. Se usava muito essa expressão, e depois começou a vir através dos carros, os carros híbridos, aqueles que trabalham no combustível, ou seja, gasolina e etanol, mas também elétrico. E aí começou a se tornar mais conhecida nos nossos dias. Mas agora mais ainda, porque no meio profissional se tornou agora as pessoas que trabalham híbridos, ou seja, trabalham em casa e também no trabalho, ou às vezes intercala, trabalha alguns dias em casa, outros dias no trabalho. Mas o que significa esta palavra híbrido? De uma maneira bem simples, para nós entendermos o que Deus está querendo falar conosco, porque eu não entendo nada disso. Aliás, eu sou muito ruim de português, meu vocabulário é muito pobre. Mas quando eu estava orando, Deus trouxe essa palavra no meu coração, e eu falei, meu Deus, o que o Senhor está falando comigo sobre isso? E Deus ministrou ao meu coração. Estamos vivendo um tempo do evangelho híbrido, ou seja, é misturado, um tempo de duas misturas. Híbrido é duas misturas. E aí, por que estamos vivendo tempo misturado? Porque a igreja dos dias atuais, nós estamos dentro da igreja, olhamos para todos nós e falamos, nossa, que crente, que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas quando está lá do lado de fora, as pessoas nem sabem quem é e quem não é os crentes. Porque aqui dentro eram os antigos camaleões, que dentro da igreja era crente, mas lá fora não tão crente assim, que as pessoas nem notavam a diferença. E Deus começou a falar comigo sobre isso, sobre a questão de sermos
híbridos. Dentro da igreja, espirituais, mas lá fora, carnais, mundanos. Aonde nós não estamos mais salgando, aonde nós não estamos mais iluminando, aonde nós não estamos mais fazendo a diferença. Aliás, nós não estamos mais nem evangelizando. Quantos cultos nós fazemos o apelo aqui e não tem vidas se rendendo aos pés do Senhor Jesus? Por quê? Porque o evangelho híbrido é um evangelho superficial, e o evangelho superficial gera crentes artificiais. Mas nós precisamos retornar para Cristo. Nós precisamos voltar para Deus com força, com desejo de buscá-lo mais intensamente, porque Jesus, ele diz nos evangelhos, que o joio cresce junto com o trigo. Mas se você olhar para o joio, eu nunca olhei, não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas diz a Bíblia, eu creio no que a Bíblia diz, que cresce o joio junto com o trigo, mas não tem diferença. Você olha para um e para o outro, você não vê a diferença, mas quando chega o tempo da colheita, aí tem diferença. Por quê? Porque o trigo tem fruto, mas o joio não dá fruto. E Jesus deu essa palavra sobre o crente híbrido. Muitas vezes ele está morto, mas nem sequer sabe que está morto. O crente híbrido vive segundo a sua própria vontade. Não é Deus que manda, é Ele que manda na sua própria vida. Ele tira da palavra, ele tira dos evangelhos só aquilo que lhe agrada, só aquilo que lhe convém, aquilo que Deus manda. Não, isso não precisa. Mas as bênçãos é para mim. Mas as ordenanças não é para mim, porque ele está fraco. E o povo de Israel, no contexto desse texto, eles estavam afastados de Deus, eles estavam distantes de Deus. E Deus usa o profeta Jeremias. Jeremias prega a palavra para um povo que não queria ouvir a palavra de Deus. Jeremias vinha pregando: povo, Deus está falando, vai vir dias difíceis, se vocês não se voltarem para Deus, se vocês não se arrependerem, se vocês não se converterem ao Senhor, virão dias difíceis. Maltrataram, jogaram no calabouço, humilharam Jeremias, desprezaram as palavras proféticas. Mas quando Deus fala, Ele cumpre o que Ele falou. Chegou dias difíceis. Todo o povo de Israel se dispersou. Os inimigos levaram o povo de Israel como cativo à Babilônia. Destruíram Jerusalém, o local da adoração ao Senhor. O local de culto foi destruído. Levaram Daniel para ser o profeta do palácio, mas levaram Ezequiel para ser o profeta do povo. Eles eram contemporâneos. Os dois profetizavam na mesma época, no mesmo tempo, mas Daniel estava no palácio e Ezequiel estava entre o povo que estava como escravo na Babilônia. Mas Deus falava com Daniel e Deus falava com Ezequiel. Chamaram Ezequiel até de tantã, de louco, porque as revelações, quando você lê o profeta Ezequiel, ele tem umas revelações meio estranhas. E o pessoal falou: não, ele viaja nas suas profecias. Eu vejo uma roda grande cheia de olhos, e dentro dessa roda grande tem outra roda grande, e quando o Senhor ia andando, as rodas iam acompanhando. E aí disseram que poderia ser até o disco voador, porque o homem vai imaginando, irmãos, vai imaginando. Mas
Ezequiel era um profeta de Deus. Ele era um homem de Deus que Deus levantou para profetizar, para pregar a palavra de Deus. E aqui nesse texto, Deus leva Ezequiel a um lugar, uma visão de ossos sequíssimos. Ou seja, Deus leva Ezequiel talvez num cemitério da época. Porque Deus vai falar com ele. E ele vai então entender o processo. Porque o povo estava morto, sem vida, longe de Deus, mas precisava reviver. A igreja de hoje, muitas pessoas que nós vemos, está precisando de reviver no Espírito de Deus, está precisando de um avivamento de Deus, está precisando de fervor de Deus. Nós estamos orando e buscando a presença do Senhor, porque eu acredito que ainda nos dias de hoje podemos experimentar um avivamento da parte de Deus. Eu acredito que ainda nos dias de hoje Deus pode fazer isso. Deus pode levantar homens e mulheres, pode levantar crianças no meio da igreja, cheia do Espírito Santo, para pregar, para evangelizar, para profetizar. Ezequiel já declara no primeiro versículo: veio sobre mim a mão do Senhor. O povo tinha perdido a esperança, porque o povo estava no cativeiro, o povo estava olhando aquela situação e falando: não tem mais solução, perdemos tudo. Jerusalém foi destruída, nós estamos aqui como escravos na Babilônia, não tem mais esperança porque tudo acabou. Mas Deus ainda é Deus no tempo da desesperança, Deus ainda está no controle. Deus está no controle da história da igreja, Deus está no controle da igreja brasileira, Deus está no controle da minha e da tua vida, porque Deus ainda está no comando da história. Essa pandemia parece que nunca mais vai acabar. Senhor, olha aí a situação, nós vamos morrer, Senhor. Não vai não, porque Deus ainda está no controle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está trabalhando, Deus está no trabalhando. Mas eu pensei que ia terminar no final do ano. Eu pensei que agora no final desse ano ia terminar. Não, mas agora estou vendo que o ano que vem ainda vai continuar. Irmão, na hora que Deus falar, chega, basta, a palavra dele que basta. É a palavra dele que finda todas as coisas. Deus conhece o meu e o teu coração, por isso que diz a palavra do Senhor lá em Provérbios 13, 12: a esperança demorada adoece o coração. Deus sabe até onde nós podemos suportar, irmãos. Deus sabe, porque quando Deus trouxe Ezequiel e mostrou para ele aquele cemitério, aquele vale cheio de ossos, o Senhor estava ali mostrando para eles justamente como eles estavam se sentindo, mortos, sequíssimos, sem esperança, sem vida com Deus. Mas Deus, mais uma vez, vai falar com o seu povo. E a palavra de Deus para nós nesta noite está nos dizendo: e a mão do Senhor está sobre nós. E a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Então fique tranquilo, irmãos, porque Isaías vai dizer: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, mas ela está estendida para salvar. Esdras vai dizer que a mão do Senhor está com aqueles que o buscam.
Atos vai dizer: a mão está com vocês, a mão de Deus está com vocês, para que haja salvação. O segredo da bênção é permanecermos nas mãos do Senhor, é no centro da vontade do Senhor, porque Deus sabe como trabalha. Deixa esta causa, deixa esta situação na mão do Senhor, porque Deus sabe o que faz. Deus continua no controle, porque Deus não escondeu do profeta a realidade. Deus mostrou para o profeta. Vamos lá no vale. Vamos lá, vou te mostrar. Colocou no meio daquele monte de ossos sequíssimos. Não estava seco, sequíssimos, mais do que seco. Ou seja, estava lá há muito tempo. Situação antiga. Coisas que nós não conseguimos resolver. Mas Deus leva ele nesta situação. E ele diz: ei, anda aí no meio dos ossos. Irmão, não fica parado no meio dessa situação, continua trabalhando, continua orando, continua buscando ao Senhor, porque no meio dos ossos Deus vai se manifestar. Não importa se está sequíssimo, se é causa antiga, não pare, irmão, não deixe a situação te paralisar, não. Continue buscando ao Senhor, porque Deus vai reavivar esta situação. Deus vai reavivar os teus sonhos, Deus vai reavivar os projetos dele para as nossas vidas. Aleluia. Mas não pare, irmão, não desista, continue trabalhando para a glória do Senhor, porque a transformação não veio de fora para dentro, não veio de fora para dentro, não, Deus restaura. Quando Deus restaura, Ele não restaura como o homem restaura, Deus vem restaurando de dentro para fora. Primeiro Deus falou assim: profetiza, aí juntou tudo. Aí profetizou, aí tudo se juntou. Mas o que eu acho lindo aqui nesse texto é que Deus vai perguntar para ele: poderão esses ossos reviver? Que pergunta, irmão. Você está lá no cemitério da Vila Formosa, no meio de... quando eles tiram os ossinhos lá, né? No meio daquele monte de ossos. E Deus pergunta para você: poderão reviver esses ossos? Claro que não. Não. Vai sim. Ele não disse assim: claro que sim, Senhor. Não, ele não disse assim: não, já estou indo lá, Senhor, pode deixar que eu vou resolver esse problema aí. Não, ele disse assim, ele jogou a pergunta, ele jogou a resposta com outra pergunta: Senhor, tu sabes. Deus sabe, irmão. É Deus que sabe de tudo, nós não sabemos de nada. É Deus que continua trabalhando, irmão. Quantas vezes nós queremos tomar a frente de Deus, quando nós deveríamos dizer para o Senhor: Deus, tu sabes a minha situação, tu sabes como eu estou, tu sabes como eu estou me sentindo, tu sabes, Senhor. Deixa na mão do Senhor. Nós queremos agir da nossa maneira, mas deixa Deus agir da maneira dele. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, irmãos, nós vemos Moisés. Moisés estava lá no deserto juntamente com o povo de Israel. Eita, povo difícil, irmão. Mas o povo de Israel, o mesmo povo do dia de hoje, não muda não, irmão. Povo é povo. Aí Deus estava lá falando com Moisés: ô Moisés, ó, vocês podem subir, tá bom? Eu vou ter compromisso nesse dia, eu não vou conseguir subir com vocês não, mas eu vou mandar o meu anjo lá para acompanhar vocês, tá bom? Vai ser vitória, o anjo vai estar na frente, vai dar tudo certo. Mas Deus, eu quero mesmo é o Senhor.
Eu quero mesmo é a comunhão com o Senhor. Eu quero mesmo é desfrutar da presença do Senhor. Tudo bem, o anjo vai lá, ele vai dar vitória, vai abrir os caminhos, vai jogar por terra os inimigos, vai ser só vitória. Mas eu não quero a vitória se o Senhor não estiver fazendo parte da minha vida para ter a vitória, porque a maior vitória é ter o Senhor na minha vida. É isso, Senhor. Ah, Moisés, se é assim, então tá bom. Então eu vou. E quantas vezes, irmão, nós estamos dando por satisfeito com um pouquinho de bênção que Deus nos dá. Mas mais do que a bênção, nós temos o abençoador nas nossas vidas. Mais do que a bênção é estarmos desfrutando do abençoador, é termos comunhão com o abençoador, é abrir o nosso coração e dizer: Abba, Paizinho, nós te amamos, Paizinho, nós queremos mais comunhão contigo, Paizinho, nós queremos desfrutar da tua presença, Senhor. É muito melhor do que anjo, irmão. Anjo é bênção, anjo é vitória, mas desfrutar da presença do Pai é muito mais do que bênção, é muito mais do que vitória. Oh, irmão, Davi foi guerrear, Davi foi pelejar contra os filisteus, contra os inimigos, ele foi guerrear. E quando ele estava lá, para todo mundo aí, vamos perguntar para o pai: Senhor, nós podemos ir lá lutar contra os filisteus? Aí Deus falou assim para Davi: ô Davi, fica abaixadinho aí, no pé da árvore, juntamente com o exército. Você vai escutar um estrondo aí por cima da copa das árvores. Quando você escutar esse estrondo, pode ir, porque eu já tomei a frente e já dei vitória. Irmão, não toma a frente de Deus. Deixa Deus tomar a frente, porque depois é só vitória, irmão. Depois que Deus tomou a frente, irmãos, eles foram pelejar e Deus deu vitória para eles, irmão. Consulte a Deus, busque a Deus, tenha comunhão com Deus, porque você vai ouvir a voz de Deus. É bom ouvir o profeta, mas melhor ainda é ouvir a voz direta de Deus, falando: não vai, desvia desse caminho, sai por ali. Porque Deus está contigo, você vai desfrutar, irmão, desta vitória. Porque o crente híbrido, ele não consulta mais a Deus, porque ele quer tomar as suas próprias decisões. Ele acha sábio, ele acha que ele é capaz. Mas o crente que é dependente de Deus, ele ainda continua dizendo: Senhor, Tu sabes de tudo, Tu me conheces, Tu sabes, Senhor. É mesmo? Então profetiza. Profetiza a palavra de Deus. Não era a palavra do homem, era a palavra de Deus. E ele começa a profetizar. E aí começa a se cumprir a palavra do Senhor. Versículo 14 diz: porém em vós o meu espírito. Porém em vós o meu espírito, maiúsculo, Espírito de Deus, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, fiz, diz o Senhor. Disse e fiz. Prometi e cumpri. Porque eu sou Deus, eu disse e fiz. Tudo que Deus prometeu para você, Ele vai fazer. Não importa se tem pandemia ou se não tem pandemia. Deus disse, Deus vai fazer. Deus disse, Deus vai fazer. Eu sinto a autoridade de Deus aqui nesta noite para dizer para você: Deus disse, Deus vai fazer. Não importa, não importa, não importa o que estão fazendo, o que estão dizendo. Deus disse, Deus fará, porque Deus é Deus. Deus cumpre as suas promessas. Quando Deus manda, o mar obedece, a figueira obedece, os ossos obedecem. Ele profetizou e cada osso se encaixou no seu osso, o osso se encaixou no seu osso. Cada um deles foram se juntando, se juntando, se juntando, e formou aquele monte de caveira.
porque até o osso sequíssimo tem que ouvir e obedecer a palavra de Deus. Ah, mas olha a situação do país, olha a situação política, olha a situação econômica. Ei, mas na hora que Deus mandar, osso vai se encaixar com seu osso. Vai tudo se encaixar, porque parecia que era um caos de ossos. Profetizou. E osso se encaixou no seu osso. Tudo foi tomando forma. Tudo foi se juntando. O cenário que parecia ser um caos agora está tudo organizado. Porque quando Deus entra, a bagunça, o caos se torna um lugar organizado. Porque Deus não é Deus bagunceiro. Deus gosta de coisa organizada. Aí veio o nervo, veio a carne, veio a pele, mas não tinha vida. Estava tudo bonitinho, mas não tinha vida, porque não tinha o Espírito de Deus. A igreja pode estar organizada, a igreja pode estar estruturada, mas se a igreja não tiver o Espírito de Deus, é uma igreja híbrida, é uma igreja morta, é uma igreja que pode ter uma boa postura, mas está morta. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Nós precisamos ser cheios da presença do Senhor. Porque quando chegar o dia do arrebatamento, então vamos saber que Ele é Deus. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura. No dia do arrebatamento saberão, e saberemos que Ele é o Senhor, que falou e fez, que prometeu e cumpriu. Nós estaremos com Ele lá na glória, mas as pessoas que ficarão por aqui vão dizer: Ele falou e Ele fez. Ele falou e Ele fez. Mas nós estaremos lá na glória, louvando, adorando e glorificando ao nome santo do Senhor, porque Ele que promete, é Ele que cumpre. Ei, profetiza, filho do homem. Ele profetizou e o Espírito entrou naqueles corpos, e agora o Espírito que entrou, os homens se tornaram um grande exército que adentrou, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Ei, irmão, parece que essa situação não tem mais jeito, mas profetiza a palavra de Deus. É bênção, é vitória, tudo vai dar certo. O mar vai se abrir, a porta vai se abrir, tudo vai ser restaurado, porque Deus está no controle do descontrole das nossas vidas. Ele prometeu e Ele cumpriu. Porém em vós o meu Espírito, Espírito Santo, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Deus prometeu, e Deus fará. Continue, irmãos. Era uma palavra de esperança para o povo de Israel. E é uma palavra de esperança para mim e para a sua vida. Se aquela situação do povo de Israel, que perdeu o local da adoração, perdeu a cidade, perdeu a casa, sua família, suas vidas estavam como cativo na Babilônia. Olha o cenário, olha esse quadro: derrota, destruição, abandono, acabou tudo.
Mas Deus traz uma palavra. Profetiza, profetiza, porque chegarão dias aonde a cidade vai ser restaurada, aonde o meu povo vai voltar para adorar em Jerusalém, aonde o povo vai cantar e testemunhar que Deus cuida, que Deus faz. E aí Deus vai usar Neemias. Só para terminarmos, Deus vai usar Neemias. Os irmãos do louvor podem subir. Deus usa Neemias. Neemias vai lá, pega as cartas do rei e vai restaurar a cidade de Jerusalém. E depois de restaurada, quando eles começam a ler a palavra de Deus, eles perceberam como eles estavam distantes de Deus, como eles tinham se afastado de Deus. E eles começam a chorar e a se arrepender dos seus erros, dos erros dos seus antepassados, pedindo perdão para Deus. E Deus perdoa e traz restauração sobre Israel. Irmãos, Deus está permitindo situações acontecerem no mundo para que nós possamos nos voltar para Ele. E Deus vai restaurar. E quando eu digo de Deus restaurar, eu estou dizendo primeiramente Deus tem que restaurar a igreja. Deus precisa restaurar o meu e o teu coração. Deus precisa restaurar o altar da adoração nos nossos corações, para que possamos ser cheios do Espírito Santo dentro da igreja, mas lá fora principalmente, para quando as pessoas olharem para mim e para você, quando as pessoas olharem para nós, eles vão perceber que há um servo de Deus, que há uma serva de Deus que está passando ali. E eles vão dizer, verdadeiramente, ele é diferente, ela é diferente, porque sobre eles está a presença do Senhor. A igreja precisa voltar a salgar, a igreja precisa voltar a iluminar, porque o Senhor está às portas para nos levar para o céu. O Senhor é Deus de restauração, e nesta noite Ele está restaurando o meu e o seu coração. Feche os teus olhos agora, vamos falar com Deus. Meu Deus, eu te peço nesta noite,